Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana é um vídeo que tem um pouco do envolvimento atual do Brasil, sobre a vacinação e do mundo também. O vídeo dessa semana é sobre a revolta da vacina. Então pessoal, bora pro vídeo! Bem pessoal, a revolta da vacina ela aconteceu no dia 10 de novembro de 1904. Aí vocês estão se perguntando o que foi a revolta da vacina. A revolta da vacina ela foi um levante popular que aconteceu nesse dia, no dia 10 de novembro de 1904, porque o governo ele queria tornar obrigatório a vacinação de toda a população, né? E com uma série de movimentos de saúde pública, de reforma de saúde pública, na cidade do Rio, né? E aconteceu porque o governo queria trazer de forma obrigatória a vacinação contra a varíola e a população começou a achar aquilo demais e foi um estopim para o começo da Revolução. Ocorreu também uma tentativa de um golpe militar. E particularmente, galera, o Rio de Janeiro naquela época não passava as melhores questões sanitárias, não. Tem uma chargezinha que eu vou botar para vocês sobre a capital do Brasil, o estado do Rio, era considerado centro de várias doenças e de várias pandemias, né? Vamos botar assim, endemias propriamente ditas. O Brasil naquela época vivia um forte índice pandêmico de febre amarela, né? Febre amarela, de peste, a nossa famosa peste bubônica, e era a capital de mortes em relação a essas doenças. Pessoal, nessa época a gente tem o presidente Rodrigues Alves, que tinha sido acabado de ser eleito presidente, né, do Brasil, e ele vinha com propostas extremamente boas, extremamente diferentes dos presidentes anteriores, e trazia junto com ele propostas de reformas sociais, reformas no âmbito de saúde. Ele queria também acabar com a epidemia de febre amarela e acabar com as outras epidemias. Ele trouxe propostas sobre urbanizações, reurbanização da cidade, trouxe propostas também de saúde pública. E que as questões sanitárias afetavam não só a cidade do Rio, ou o estado do Rio, o Distrito Federal na época, mas também todo o Brasil. Nessa época a gente tinha o maior porto do Brasil, que ficava na capital do Rio de Janeiro. E nesse porto não vinham só mercadorias, mas também vinham vários cruzeiros, vários navios que entravam e saíam nesse porto e levavam também doenças doenças para o Brasil e para fora também. Nesse porto tinha uma concentração de exportação de café e de outros commodities também na época que a gente exportava. E uma das propostas que ele tinha era fazer a ampliação do porto e das vias que davam acesso a esse porto. Por quê? Porque esse porto ele era pequeno e não conseguia suportar a demanda, né? E por ser pequeno, estreito, possibilitava essa propagação maior de doenças, né? Ele demoliu casas, demoliu comércios, demoliu pequenos centros que tinham próximo à rua. Eu vou achar uma imagem e eu vou deixar para vocês, e principalmente as casas mais humildes e os cortiços, que na época eram muito comuns, né? Ele utilizava da força para poder impor esse processo de evolução, esse processo de desenvolvimento na cidade. E essas reformas também trouxeram um aumento na qualidade de vida. Como assim? Aumentaram os aluguéis, aumentaram a quantidade o preço dos alimentos, aumentaram o preço de vida, o padrão de vida que se tinha na cidade também foi afetado por essas novas reformas. A gente tem um estopim, propriamente dito, da revolta da vacina, com a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, né? A gente tem na figura de Oswaldo Cruz, na época como diretor de saúde pública, hoje seria como se fosse o nosso ministro da saúde. Ele faz essa campanha campanha de vacinação, para poder tentar vacinar e diminuir as questões de transmissão da varíola, da febre amarela, né? Na época, Oswaldo Cruz tinha 24 anos e ele era um médico promissor, tanto que ele foi estudar no Instituto Pasteur, que fica na França, e ele foi aluno do Pasteur.
e ele era considerado o melhor aluno, ele tinha uma carreira brilhante, assim, por isso que ele foi chamado pelo presidente, Rodrigo Alves, para poder ser ministro, né? Volta ao Brasil, né? O Oswaldo Cruz ele criou o primeiro Instituto de Medicamentos e Vacinas, que hoje a gente comumente chama de Fiocruz. Eu vou fazer um vídeo sobre a Fiocruz, sobre a história da Fiocruz, que é muito interessante e cabe muito bem aqui no canal. E é bem interessante, lá tem um museu e vou levar vocês lá, assim que melhorar essa pandemia, eu vou levar vocês lá. E o Oswaldo Cruz ele tinha o seu principal trabalho era acabar com a pandemia ou com a epidemia de varíola, febre amarela e, pasmem, a peste negra ainda atacava, ainda tinha cepas de peste negras no Brasil. Aí vocês se perguntam, e eu me pergunto, como é que ele fez isso para erradicar com essas doenças? Ele formou pequenos grupos de ações diretas, tipo como se fosse hoje em dia os PSFs, hoje em dia os pequenos postinhos. Então, ele pegou esses grupos de agentes e foram indo de casa em casa para realizar essa vacinação, para realizar esse processo de vigilância epidemiológica e para tentar erradicar essas doenças. Os grupos tinham ações como gráficos, como links, né? Ferramentas que pudessem dizer aonde estava com mais índice de pessoas infectadas ou não. Lógico que de uma forma mais primitiva, de uma forma mais arcaica, né? A gente pode destacar, no caso, a eficácia contra a febre amarela, que o Oswaldo Cruz conseguiu erradicar ainda como diretor, né? Tem ações diretas em relação ao mosquito, aos locais de descarte de lixo, porque o vetor principal da febre amarela é o mosquito. E nessa época a gente tinha os cortiços, que eram localidades casas que eram extremamente pequenas, tinham vários quartos, mas eram pequenos, eram interligados, então a questão sanitária desses lugares não era tão satisfatória para o presidente da época, que mandou demolir a maioria deles. Acho que tem poucos deles que sobreviveram. E o maior vetor da peste bubônica, que ele tinha também como excluir ou eliminar, era a questão das pulgas, né, dos ratos. E que na cidade era extremamente comum, ainda hoje é extremamente comum você ver ratos. E principalmente naquela época, por causa da higiene precária, tinha-se muitos ratos nas ruas e muitas pulgas, e as pessoas acabavam pegando por causa das pulgas. Para a varíola, tinha que ter uma ampla campanha de vacinação, porque era uma doença que estava com uma propagação muito rápida. Em 1904, ele começou esse propósito, essa campanha de vacinação. Naquela época, né, para tomar a vacina, ela era de forma obrigatória. Tem uma criação da lei da vacina, né, que eu vou deixar o número passando aqui. E para você ir em alguns lugares, né, ir em alguns pontos, você tinha que ter a comprovação daquela vacina, como hoje, mas naquela época era extremamente invasivo, né? As pessoas achavam extremamente invasivos. E essas revoltas duraram em torno de uma semana de intensas revoltas, de intensos protestos na cidade, aonde levou com que a população fosse para as ruas, protestassem e tentassem uma recuada do governo. Eles fizeram barricadas, quebraram pontes, quebraram monumentos, atearam fogo em objetos nas ruas. E tinham grupos que naquela época era muito comum, não gostavam da vacina, não achavam que a vacina não era necessária e que era extremamente invasiva, porque para aplicar a vacina as pessoas tinham os aplicadores, os agentes naquela época tinham que ir dentro das casas, e isso para eles era uma invasão de privacidade, era uma invasão do direito das pessoas. Eles acreditavam que era um atentado contra a honra também. Tinham outros grupos que diziam que essa vacinação era para erradicar os pobres, que era só para ser feita só nos pobres, porque a população naquela época era extremamente pobre, e eles acreditavam que a vacina vinha para matar os pobres. Então, pessoal, eles acreditavam que também era um tipo de força de extermínio contra a população mais pobre. E possuía uma repressão policial muito grande.
e que era insuficiente, tanto que o presidente ele pediu reforço da Marinha, do Exército, para poder tentar combater esse tipo de essas manifestações, né? E ele declarou o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É onde a cidade ela é fechada e ela é fechada para acesso, o acesso da localidade, né? Então, ela entrou em estado de sítio. Tinha suspensão de direitos, suspensão de garantias, onde as pessoas não podiam andar e sair livremente, tinha que ter uma autorização, e por aí vai. Tiveram um saldo de 110 feridos, 90 pessoas foram presas, 30 pessoas foram mortas. Dentro dessa revolução de uma semana, 30 pessoas foram mortas e aproximadamente 461 pessoas foram deportadas para outros países. Para suspender essas revoltas, para acabar com essas revoltas, o governo volta atrás com a questão da obrigatoriedade da vacina. Ele promulga uma lei ou um decreto de lei fazendo com que a vacina ela não seria obrigatória, e sim as pessoas iriam até os postos de vacinação para ser vacinadas de uma forma livre e espontânea. E também para melhorar a imagem, né, tiveram a conscientização, tiveram papéis, panfletos e tudo mais, para poder tentar melhorar a imagem sobre a vacinação e sobre a vacina, né, de uma forma menos invasiva também, para que as pessoas pudessem vacinar. E com essa suspensão temporária da vacina, cerca de 6 mil pessoas elas foram acometidas, né, ou mortas. Na realidade, foram 6 mil pessoas mortas. Isso dá mais ou menos 1% da população do estado do Rio ou do Distrito Federal da época. Em 1973, já para os dias mais atuais, a gente tem a criação do projeto, estou com a colega aqui, Projeto Nacional de Saúde, onde a vacinação e o controle da varíola eram feitos, né? E por que eu trouxe esse vídeo para a gente aqui, para a gente pensar? Assim como a gente teve ano passado uma revolta, né? E a gente está tendo hoje em dia essa questão do coronavírus e a questão sobre a vacinação, acho importante a gente trazer essas coisas, sabe? Trazer a história para os dias atuais. Não que a vacinação é uma forma obrigatória. A vacinação ela tem que ser feita de uma forma consciente e as vacinas que estão sendo produzidas hoje são, são eficazes e a gente tem a aprovação, a gente tem uma forma de tecnologias mais avançadas que permitiram com que essas vacinas pudessem serem feitas. Então, pessoal, eu vou fazer um vídeo depois, um vídeo um pouco mais aprofundado sobre essas vacinas que a gente tem no Brasil. Então, eu espero que vocês gostem e que, se vocês gostarem, dêem um like, se inscrevam, compartilhem. E, importante, usem os métodos de controle, lavem as mãos, usem máscaras. E é isso, pessoal. Valeu, um abraço.